Hoje vamos fazer uma reflexão importante em memória dos mais de 700 mil mortos no Brasil em decorrência da pandemia de Covid-19. Meu nome é Antônio Artequilino e você está no canal Pensar com Arte. O grande escritor português José Saramago, em um fragmento do seu poema intitulado Protopoema, disse o seguinte: do novelo emaranhado da memória, da escuridão dos nós cegos, puxo um fio que me aparece solto. Devagar o liberto, de medo que se desfaça entre os dedos. Os versos de Saramago são densos e nos permitem pensar no processo de resgate de uma lembrança por meio das possíveis metáforas relacionadas às palavras emaranhado e libertação. Nesse contexto simbólico, a memória é comparada a um novelo confuso, com nós que apertam, amedrontam e obscurecem. A ação de puxar um fio solto e libertá-lo com cuidado sugere a fragilidade e a importância de preservar as recordações que trazemos conosco. Quem nunca chorou ao buscar na memória pessoas importantes que já faleceram? Então, o que resta são reminiscências e imagens que podem e devem ser resgatadas de dentro dos nossos corações. As lembranças são fios soltos de um novelo indecifrável chamado saudade. A pandemia de Covid-19 trouxe uma dor profunda para o mundo inteiro. Contudo, no Brasil, ela teve início em 26 de fevereiro de 2020 e até o dia 28 de março de 2023 ceifou 700 mil vidas, as quais continuarão a fazer falta em nossas famílias, nas nossas comunidades e, evidentemente, nos nossos corações. Cada uma dessas vidas representa histórias, sonhos, sorrisos e momentos que nunca poderão ser recuperados. Atualmente, o painel de casos de doença pelo coronavírus 2019, organizado pelo Ministério da Saúde e atualizado diariamente com dados oficiais, que são repassados pelas secretarias estaduais de saúde das 27 unidades federativas brasileiras, informou que o total de óbitos causados pela Covid-19 acumulados até o dia 7 de agosto de 2025 no Brasil chegou a 716.553 mortes. Para homenagear essas pessoas queridas, podemos adotar diversas atitudes que demonstram respeito, solidariedade e esperança. Uma delas é lembrar e compartilhar suas histórias, valorizando a memória de quem partiu e reforçando a importância de cuidarmos uns dos outros. Outra forma de homenagem às pessoas que faleceram consiste em apoiar as ações de saúde e as campanhas de vacinação, ajudando dessa forma a evitar que mais vidas sejam perdidas com a Covid-19. Participar de campanhas de conscientização e incentivar a vacinação é um imperativo civilizacional para combater os movimentos anti-vacinas, que também são irracionais, pois disseminam mentiras nas redes sociais. Também podemos dedicar momentos de silêncio, fazer orações ou reflexões em memória daqueles que partiram, criando espaços de lembrança e união. Além disso, é importante fortalecer o sentimento de comunidade para apoiar as pessoas que perderam familiares, amigos, colegas e entes queridos de uma maneira geral. E todos nós perdemos pessoas queridas, lamentavelmente. Para tanto, devemos promover ações que tragam esperança, solidariedade e disposição para o diálogo. Devemos lembrar que cada vida perdida é um lembrete da importância de valorizar o amor ao próximo. Então, que possamos honrar a memória dessas pessoas vivendo com mais empatia,
solidariedade e sempre, sempre cultivando a esperança por dias melhores. Mas vamos ficar tristes vez por outra. O magnífico escritor russo Fyodor Dostoiévski, no seu livro Crime e Castigo, afirmou o seguinte com relação a esse sentimento de tristeza que nos assola. O sofrimento acompanha sempre uma inteligência elevada e um coração profundo. Os homens verdadeiramente grandes devem, parece-me, experimentar uma grande tristeza. Para Fyodor Dostoiévski, as pessoas com maior capacidade de compreensão e sensibilidade humana são mais propensas a experimentar a dor e o sofrimento. A profundidade da inteligência e do coração estaria ligada a uma maior percepção da realidade, incluindo suas complexidades e tristezas, o que levaria a um sofrimento mais intenso. Dostoiévski foi um grande gênio, um mestre da literatura universal. Mas vamos lá. Existe sim uma relação intrínseca entre a capacidade de pensar profundamente e sentir intensamente com a experiência do sofrimento. Pessoas com maior capacidade de compreensão e sensibilidade seriam mais capazes de perceber as dificuldades e tristezas da vida, tanto as suas quanto as dos outros. Assim sendo, o nosso sentimento de tristeza pela morte de mais de 700 mil brasileiros reflete a dor de uma perda incomensurável. Por outro lado, devemos ignorar a mediocridade daqueles que se mostraram e ainda se mostram incapazes de demonstrar qualquer sentimento de solidariedade com a tragédia nacional que culminou com a morte de mais de 700 mil pessoas. É absolutamente desolador ter testemunhado durante a pandemia os comportamentos vergonhosos e indignos de políticos, governantes, empresários e tantos outros que defenderam a continuidade normal das atividades econômicas em detrimento das medidas de isolamento. Ora, sabemos com lucidez que as medidas de isolamento foram responsáveis pela diminuição da possibilidade de propagação da doença por pessoas assintomáticas, ou seja, aquelas pessoas que não apresentavam sintomas. Tais medidas salvaram milhões de vidas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A prioridade naquele período de horror era de evitar o aumento da mortandade. E por falar em morte, ela só causa sofrimento, desilusão e sensação de perda. Por isso, deve ser terminantemente evitada, mesmo que isso implique em perdas econômicas, que depois podem ser recuperadas. A propósito, na quarta estrofe do poema Mocidade e Morte, o magnífico poeta baiano Castro Alves alertou sobre a antítese que separa as belezas da vida e a tristeza da morte. Ele escreveu o seguinte, presta atenção. Morrer é ver extinto dentre as névoas o fanal que nos guia na tormenta. Condenado, escutar dobres de sino, voz da morte, que a morte lhe lamenta. Ai, morrer é trocar astros por cílios, leito macio por esquife imundo, trocar os beijos da mulher no visco da larva errante no sepulcro fundo, ver tudo findo, só na lousa um nome, que o viandante a perpassar consome. Sim, ninguém em sã consciência pode defender a morte para si mesmo ou para os outros. Sabemos que, a rigor, a pandemia é a disseminação em escala mundial de uma doença. Em termos ainda mais amplos, pandemia é o significado de uma imensa agonia que assolou toda a humanidade de forma implacável, a partir do ano de 2020, mas que encontrou no Brasil um negacionismo virulento, potencializado por posturas irresponsáveis que relativizaram a gravidade da situação.
Meu amigo e minha amiga, acompanhamos os discursos de valorização da economia naquele período em detrimento da vida e das omissões inaceitáveis de autoridades que não atuaram adequadamente para evitar a propagação da Covid-19. Na realidade, tudo aconteceu numa escala aterradora de disseminação de mentiras, de inverdades e de total desprezo pela ciência. É possível interpelar o vírus assassino? Ou devemos apontar a inércia e a omissão daqueles que poderiam ter reduzido o morticínio? Mais do que uma questão que envolve a adoção de políticas públicas apropriadas e que provoca sérios impactos sociais e econômicos, a pandemia de Covid-19 interferiu na dinâmica da vida coletiva e individual, despertou sentimentos de medo, dor, tristeza e incertezas, assim como engendrou crenças, princípios, valores e atitudes. Invoco, nesse momento, a humanidade que habita nos nossos corações. Suplico pelo apreço que temos pela vida, para que os mais de 700 mil mortos pela Covid-19 no Brasil não sejam esquecidos. Estamos em 2025, não podemos esquecer. Tanto que escrevi um poema que tenta valorizar o aspecto humano, existencial, ético e civilizacional da perda de mais de 700 mil brasileiros em decorrência da pandemia. Peço, nesse instante, sua permissão para declamar esse poema. Onde estão os nossos mortos? Sinto a falta das pessoas queridas, que ao meu lado queriam viver e sonhavam com um porvir melhor. E a orfandade de milhares de crianças que não abraçarão seus pais novamente. E a horrorosa dor pela morte de um filho. A vida perdeu seu brilho, tragicamente. Sei que os mortos vivem na nossa memória. Porém, minha dor permanece no presente. Morreram parentes, colegas, vizinhos, amigos. Sonhos tão bonitos perdidos para sempre. Sob a terra ecoa a voz dos amores sepultados. Conjuras de amorosidade, carinho e saudade. Nossa convivência foi absolutamente inesquecível e deixou uma infinitude de grandes significados. Subestimaram a Covid-19 e foram tantos os pecados. Crimes contra a humanidade, falta de solidariedade, governantes irresponsáveis, de sangue conspurcados, ignoraram o nosso pranto e envergonharam o Brasil. O que quero? Quero a vida. Não vou escolher entre o feijão e o fuzil. Nosso povo em geral despertou e optou pela vacina. Cloroquina? Jamais! Não esqueceremos essa ignomínia. Se a ética nos move, valorizamos o que a ciência ensina. Enfim, a dor não foi sepultada. Vive nos nossos corações. E vozes ressoam contra a impunidade de crimes e omissões. Quem responderá pelo criminoso delírio negacionista? Morreram mais de 700 mil pessoas. Queremos justiça.